sobre as políticas linguísticas educativas. A Argélia é um dos países mais complexos do norte da África, quando o assunto é política linguística, especialmente no campo educacional. A sua história, marcada por colonização, lutas identitárias, reformas políticas e transformações sociais, fez com que a língua, ou melhor, as línguas, se tornassem um campo simbólico e profundamente político. Ao observarmos o sistema educacional argelino, percebemos que ele é moldado não apenas por necessidades pedagógicas, mas também por projetos de identidade nacional, disputas regionais e, mais recentemente, pela pressão da globalização. Para entender a política linguística educativa na Argélia, é preciso começar pelo seu mosaico linguístico. Embora o país tenha como línguas oficiais o árabe clássico e desde que as reformas constitucionais mais recentes, o tamazigue, a língua berbere, a realidade cotidiana é muito mais plural. A população utiliza amplamente o árabe argelino, a chamada darja, que difere bastante do árabe clássico usado na escola e na administração. Além disso, há diversas variantes berberes, como a Kabylia, o Shawawi e o Tamahak, entre outras, faladas sobretudo nas regiões montanhosas e no deserto. Apesar de não possuir status oficial, o francês permanece altamente influente, sendo a língua de grande parte das áreas técnicas, científicas e universitárias. Esse quadro cria uma tensão permanente entre língua oficial, língua de instrução e língua de uso cotidiano, algo que se reflete diretamente nas políticas educacionais. A história educacional argelina, no período contemporâneo, foi profundamente impactada pela colonização francesa, que, após o francês como língua central da administração e ensino, marginalizando tanto o árabe quanto as línguas berberes. Com a independência, em 1962, um dos principais objetivos do novo Estado foi reverter esse legado. O governo liderado pelo FLN iniciou um ambicioso projeto de arabização, entendendo o árabe clássico como o elemento que unificaria a nação recém-liberta. Essas reformas foram implementadas de forma progressiva, primeiro no ensino primário, depois no ensino secundário e, por fim, no ensino superior. Leis como a de 1991 reforçaram ainda mais o lugar do árabe como única língua legítima da educação formal, embora na prática isso nunca tenha se concretizado totalmente. A arabização, porém, trouxe novos desafios. A transição brusca do francês para o árabe encontrou dificuldades, entre elas a falta de professores plenamente preparados, a inconsistência dos materiais didáticos e a resistência de certos setores sociais. Além disso, enquanto a política imaginava um país unificado linguisticamente pelo árabe, vastas regiões de maioria berbere passaram a reivindicar o reconhecimento de sua língua e cultura. A partir dos anos de 1980 e 1990, essas reivindicações ganharam força e o Atamazigue passou a ser progressivamente incorporado ao sistema educacional. A sua oficialização constitucional representou uma vitória simbólica importante, mas a implementação prática foi marcada por recursos escassos, formação insuficiente e forte desigualdade regional. Assim, embora o Atamazigue seja hoje reconhecido pelo Estado, sua presença nas escolas ainda é limitada e irregular, variando muito conforme a região. Paralelamente, enquanto o árabe e a tamazigue habitam o campo da identidade nacional, o francês permanece vivo no campo do conhecimento especializado. É a língua da medicina, das engenharias, das ciências experimentais e de muitos currículos universitários.
Embora não oficial, ele continua funcionando como língua de prestígio e porta de acesso a oportunidades acadêmicas internacionais. Nos últimos anos, porém, a Argélia iniciou um novo movimento, o de revalorizar o inglês. Em um mundo globalizado, marcado pela hegemonia científica e tecnológica anglofônica, o país começou a introduzir o inglês cada vez mais cedo na escolarização, chegando até iniciar um processo de substituição parcial do francês em algumas universidades. O ensino de inglês no terceiro ano do ensino primário e projetos de especializações universitárias inteiramente em inglês mostram que a Argélia está tentando reposicionar-se geopoliticamente por meio da língua. Hoje, no cotidiano escolar, convive várias camadas de tensões linguísticas. A língua usada pela criança em casa, seja o árabe argelino ou uma variante berbere, não é a língua da instrução. O árabe clássico, ensinado nas escolas, tem forte carga normativa e religiosa, distanciando-se da fala espontânea da população. O Atamazigue, apesar de reconhecido, ainda enfrenta dificuldades de implantação, e o francês e o inglês coexistem como línguas estrangeiras de valor instrumental. Professores relatam que o distanciamento entre as línguas escolares e as línguas reais dos estudantes gera dificuldades de aprendizagem, já que muitos precisam navegar diariamente entre códigos linguísticos completamente diferentes. Essa diclosia ou mesmo triglosia caracteriza boa parte das experiências escolares argelinas. Além disso, existe um forte aspecto ideológico nas políticas linguísticas do país. Para muitos argelinos, o árabe clássico é um símbolo incontornável de independência e autenticidade nacional. Já o francês, apesar de ser útil, permanece associado ao passado colonial, gerando debates sobre sua legitimidade e o seu futuro no sistema educacional. O Atamazigue, por sua vez, tornou-se um símbolo de resistência cultural e afirmação identitária, especialmente entre as comunidades berberes. E o inglês aparece como um caminho para o futuro, um instrumento de competitividade global. Assim, o sistema linguístico argelino não é apenas complexo, ele é politicamente carregado. Diante de tudo isso, a Argélia enfrenta uma série de desafios para construir um modelo educacional que abrace sua diversidade. Falta formação adequada de professores capazes de lidar com um ambiente multilingüe, faltam materiais pedagógicos para o ensino do Atamazigue em larga escala, há resistência institucional à pluralidade linguística e há diferenças marcantes entre regiões, especialmente entre áreas urbanas e rurais. Ao mesmo tempo, a tentativa de expandir o inglês exige investimento em capacidade e infraestrutura, o que torna a sua implementação plena um projeto de longo prazo. O futuro das políticas linguísticas educativas na Argélia depende de encontrar um equilíbrio entre passado e futuro. Significa valorizar as línguas nacionais sem ignorar as exigências científicas e tecnológicas do século XXI. Significa reconhecer a diversidade interna do país sem perder de vista o desejo de coesão social. E significa, acima de tudo, compreender que a escola não é apenas um lugar de transmissão de conhecimento, mas também um espaço onde as identidades, a memória e visões de mundo se encontram, se chocam e se transformam. Ao observar essa trajetória, percebemos que a política linguística argelina não é estática, mas sim um organismo vivo em constante adaptação. A história do país continua sendo escrita e suas línguas, todas elas, são parte fundamental dessa narrativa. Resta a pergunta: como o sistema educacional pode ao mesmo tempo honrar sua diversidade interna, superar as marcas da colonização e preparar seus alunos para o mundo globalizado? A Argélia segue buscando essa resposta e suas políticas linguísticas são um espelho dessa busca.